Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2003. Projeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras. Depoimento de Iramara Nogueira. Entrevistada por Paula Ribeiro, uma realização do Museu da Pessoa. Entrevista número 070. Boa tarde, Iramara. Boa tarde. Gostaria de começar a nossa entrevista pedindo que você nos forneça o seu nome completo, o local e data de nascimento, por favor. Meu nome é Iramara Nogueira. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no dia 9 de julho de 1956. Seus pais, a profissão de seu pai, o nome e profissão. Meu pai, Nilton Nogueira, né? Ele era soldador e ele começou como soldador na construção da Reduc, né? Ainda como trabalhando numa empreiteira. Depois ele passou a ser funcionário da empresa. Quer dizer, você cresceu numa família onde... Uma família petroleira. Petroleira. O que significava isso? Havia um tipo diferente de rotina de casa, de trabalho, de conversas? Havia sim, porque a coisa mais interessante é que meu pai sempre trabalhou em turno. E nós somos 4 meninas, né? Na época, a nossa vida gerava em torno disso. Quer dizer, se ele tirasse 0 hora, a gente tinha que ficar quieta durante o dia porque ele precisava dormir. Então, nós, as filhas, tanto a esposa também, minha mãe, a gente vivia em função dele. As folgas deles eram as nossas folgas, que ele pegava a gente, levava para a Reduc, junto com os amigos, que eles são assim, na época, né? Hoje em dia eu não sei como está esse, como que a gente fala, esse laço, esse vestir a camisa, essa coisa tão forte que eu vivi na minha infância com meu pai, que era... Todos nós, filhos, esposas, fazíamos parte de uma família só. Então a gente respirava, a gente sonhava, era tudo em prol da Petrobras, da Reduc, daquela família, era uma família. Vocês moravam aonde? Bom, eu morava em Padre Miguel, né? Mas era assim um grupo, 3 moravam em Padre Miguel, 1 na ilha, era bem diversificado. Mas me conta um pouquinho assim, como é que é uma atividade, por exemplo, de lazer? De lazer. É. De lazer, meu pai, eu lembro que nós, todas pequenas ainda, ele pegava as folgas, juntava o grupo, esse grupo era 21, era um grupo de 21 homens, e reunia a família, a gente ia para a Reduc, onde tem o lago, ainda tem o lago até hoje, fazíamos um piquenique ali. Era muito interessante, porque eles não tinham como ter uma vida social fora. Porque o pessoal que trabalha aqui fora, trabalha em turno de HA, quer dizer, trabalha no horário comercial. O que é HA? É horário administrativo. Então, nós fazíamos o seguinte, como eu já falei, as folgas deles eram as nossas folgas. Era o nosso lazer, assim. Realmente, o grupo todo era uma família só. Havia, por exemplo, que você se lembre, quando criança, algum tipo de acontecimento, por exemplo, teu pai se envolveu em algum acidente? Sim. Porque era uma Meu pai profissão... sofreu um acidente quando um tanque de água a rás houve uma explosão lá e isso foi muito marcante, porque ele, mesmo com toda aquela proteção, luva, macacão e tudo, ele ficou bem queimado nas costas, isso ele sofreu consequências mais tarde. E a pior coisa que aconteceu foi num acidente em 1971, ele se aposentou uma semana antes e esse acidente foi a explosão de uma esfera onde todos os amigos deles morreram. Salvando ele, que já estava se aposentando, o Guimarães, que perdeu o horário, né? Só foram os 2 que se salvaram nessa explosão que houve nessa esfera em 1971. Aí foi um baque muito grande, né? E ele já estava aposentado, ele começou a se sentir culpado de não estar ali junto com os amigos. Você sabe me dizer assim, quando seu pai entrou na Petrobras, saiu exatamente? Ele saiu em 71, ele entrou talvez por meados de 1965, por aí. Ele ingressou junto com a construção. Como eu já disse, ele veio como numa empreiteira, que na época era Montreal, se eu não me engano, né? E ele, como soldador, ele veio fazendo esse trabalho. E como é que se deu a sua entrada na Petrobras e por quê?
a minha entrada na Petrobras. Era natural isso? Todo mundo, todo filho de... Não, porque olha só, somos 4 meninas. Meu pai era louco para ter um filho homem, não tinha. E ele fazia assim, tudo era comigo. Poxa, você vai ser assim, como se diz, o filho homem tem que seguir o pai. E ele não tinha, né? Ele achava assim, poxa, você tem que estudar, você tem que fazer isso. E eu vim seguindo essa trajetória, né? Só que infelizmente quando eu entrei na empresa, ele já não era mais vivo. Mas o que te motivou então a entrar na Petrobras? Eu achava muito interessante o trabalho que ele fazia. Eu achava interessante, mesmo eles falando o tempo inteiro daquilo, era a união deles. Era uma coisa muito forte mesmo. Quer dizer, minha mãe, como as outras esposas e os outros filhos, não tinham uma vida fora. Nós éramos um grupo só. Se um estava sentindo uma dor, todo mundo sabia. Se um não ia trabalhar, todo mundo sabia. Então, assim, se um está doente, ia o grupo inteiro visitar. E nós íamos, né? As crianças, mesmo sem entender nada. Eu achava muito interessante que um mostrava assim para o outro. Olha, meu filho está no judô. Olha, meu filho está fazendo isso, né? Era realmente uma coisa maravilhosa. Essa união, essa força, tudo me motivou muito. E eu prometi, ainda vou entrar na empresa. Entrei por concurso, né, mas... Me conta um pouco do teu concurso. Você lembra do concurso? Em que ano foi? Você lembra de alguma questão? Não, isso foi... Eu entrei em 86, o concurso foi em 84. Eu lembro que eu fiz assim, escondido de todo mundo, porque eu achava que na época eu não tinha capacidade de fazer. E ficava com medo de dizer assim, se eu não passar, vai todo mundo me encarnar. Né? E era um compromisso meu, que eu assumi. Eu falei, poxa, meu pai gostaria tanto que eu entrasse na empresa, né? Que era a realização dele, seria a realização dele se ele tivesse tido. Mas aí eu fiz tudo escondido, fiz a inscrição escondida, fiz tudo assim. Aí quando fiz a prova, 2 anos depois, quando me chamaram, eu trabalhava na época na refinaria de Manguinhos, a refinaria particular, que eu fiz faculdade. Você fez faculdade de quê? Arquivologia. E montei o arquivo histórico da refinaria de Manguinhos. Mas trabalhei na Verome, trabalhei na Itaipu, trabalhei nas grandes firmas, na Vale do Rio Doce, vim. Aí quando a Petrobras me chamou, eu larguei tudo. Eu ganhava o quádruplo do que eu larguei tudo. Eu ganhava assim, vamos supor, se meu salário era 4.000, eu viria a ganhar aqui uns R$900. Mas por quê? Era uma coisa que eu queria. Era uma determinação minha. Na época todo mundo falou, você é louca, você vai largar um emprego desse, tá? De uma forma ou de outra, é uma empresa segura, né? A refinaria de Manguinhos, eu estava muito bem posicionada. Né? Eu estava num nível superior, fazendo, né? Como arquivologista que você estava? Como arquivologista, eu era chefe do arquivo. Eu fui contratada para isso e larguei tudo. Realmente foi assim, era uma coisa que eu queria mesmo. Mesmo se não viesse me pagando nada, eu viria. A determinação talvez de criança, né? Não sei. Você lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembro. Então me conta. Lembro. O mais interessante é que entramos... Você estava nervosíssima? Entramos 7 meninas. E na época tinha alguma novela, qualquer coisa assim. E quando que ano nós foi? Entramos, em 86. Aí chegamos no Torguá 7 meninas. Uma olhava para a cara da outra assim, né? E todo mundo é apelidada das 7 vampiras. Ficamos com o apelido de 7 vampiras. Hoje em dia eu ainda encontro com algumas aqui que vieram para cá, outras foram para outros lugares. Mas foi uma coisa muito interessante. Super nervosa, ficava olhando assim. Você veio trabalhar onde, exatamente? Para fazer Quando que eu função? entrei, em 86. Em 86 eu fui lá para o Torguá, né, que era o terminal da Baía da Guanabara, como eles falavam, hoje é Transpetro. Aí eu fui trabalhar como secretária, entrei como secretária. Quer dizer, eu mudei toda a minha trajetória. Saí de um nível alto, né, para começar tudo de novo. Mas não estou arrependida, era uma coisa que eu busquei muito. E como é que então foi sua trajetória
dentro da empresa? Você trabalha no Torguá, depois vai trabalhar onde? Aí eu vim aqui para a sede porque um profissional nosso foi para lá, gostou do meu trabalho e me trouxe para cá. Aí eu fiquei trabalhando no antigo Detran e depois fui chamada pela diretoria para trabalhar lá em cima. Fiquei uns 2 anos na diretoria e depois pedi para vir porque eu gosto da área técnica, talvez até por influência, né, do meu pai. Né? E você trabalha em que setor hoje? Em que, abastecimento, né, na programação operacional. Como é que é um dia seu de trabalho, Iramara? Olha, nunca é um igual ao outro. Tem dia que está tudo tranquilo, tem dias assim que a gente tira... como que eu vou te dizer? Acho que 30 horas não dá, mas é muito gratificante. Mas quais são as suas responsabilidades nesse trabalho? Bom, eu faço acompanhamento do óleo diesel para as plataformas da Bacia de Campos. Então, eu coordeno, eu fico acompanhando, né, solicito, vejo o que está acontecendo, porque a gente precisa abastecer as plataformas, né, com óleo, para elas poderem trabalhar e puxar o produto. E também acompanho a importação de metanol. Quer dizer, nada, um dia, um minuto, não é nada um igual ao outro. Isso para mim é fascinante. Tem alguma coisa que tenha te marcado mais já nesse órgão de abastecimento, nesse setor? Algum evento, algum episódio de trabalho que tenha te marcado, exigido mais de você, que você considera inclusive mais importante, talvez um desafio maior profissional? Não, a única vez que eu assim fiquei muito nervosa foi quando a P36 foi né, afundou. Aquilo ali para mim foi muito, muito desgastante. Eu me senti assim, porque quando começou, ninguém sabia o que era, o que estava acontecendo. Aí me ligaram, Iramara, quanto temos de óleo lá, que foi colocado lá. E aí eu comecei, quer dizer, por puro nervosismo, achei, meu Deus, será que o óleo estava fora de especificação? Aconteceu alguma coisa? Esse episódio para mim foi muito marcante. Acho que para todo mundo na empresa, né, que é ligado à empresa mesmo, foi muito marcante. E hoje, por exemplo, seu círculo de amigos, familiares, tem muita gente na Petrobras, petroleiros, como é que é isso? Eu sou ex-esposa de petroleiro. O que é ser esposa de petroleiro? Olha, é muito engraçado. Eu saí da rotina do meu pai, casei e entrei na mesma rotina. Porque aí ninguém podia falar nada, tá de 0 hora, tá de HA, aí Natal não tá em casa, Ano Novo não tá em casa, Carnaval não tá em casa, aniversário de casamento não tá em casa, no dia que tem que ir para a escola, porque as crianças precisam estar o pai presente, não tá. Quer dizer, eu voltei à mesma rotina. E a minha irmã também é casada com o petroleiro. Aí vamos fazer o seguinte, a gente reúne todo mundo, eles começaram a trabalhar nos mesmos horários, aí foi que a gente conseguiu arrumar, né? Quer dizer, desde que eu nasci, eu acho que eu nunca saí dessa rotina não, de petroleiro. Em relação ao sindicato, você participou de sindicato, é sindicalizada? Eu sou sindicalizada, mas nunca participei, nunca fui ativa, nunca, para ser sincera, nunca nem fui, não sei como é que é. Eu sou sindicalizada e tudo, né? Assim, eu nunca precisei ou pedi alguma coisa, ou talvez porque eu talvez nem tenha me interessado, não tenho assim, muito referencial para te dizer nessa parte, não. Então tá, para a gente ir finalizando, o que você poderia me dizer assim, o que significa a Petrobras para você? Para mim, a minha vida, né? Porque eu nasci dentro dela. Eu estou com 46 anos. A Petrobras para mim está no meu sangue desde que eu nasci, né? Porque eu acho que quando as primeiras coisas, vamos sair, vamos fazer isso, que eu brincava era Petrobras. Eu brincava com capacete, com botina, eu botava as botinas, com macacão, com óculos, com as coisas de solda que meu pai levava. Então, quer dizer, eu não tenho outro referencial a não ser dentro da empresa, né? Realmente, falar em Iramara, fala em Petrobras, porque eu não tenho outro. Casada, cunhado, pai. E ainda sou funcionária há 17 anos, né?
Quer dizer, não tenho. A Petrobras é isso aí para mim. Tá bom. Então, Iramara, o que você achou de ter participado dessa entrevista e contribuído para o projeto de memória dos trabalhadores da Petrobras? Eu achei ótimo. Muito bom mesmo. Acho que todos nós, cada um aqui tem uma história, cada um tem alguma coisa para dizer, né? Todo mundo, mesmo aquelas pessoas que trabalham como contratada. Porque, para ser sincera, eu acho que o que eu sinto muito, e talvez também não tenha nem o porquê existir hoje, mas eu sinto muita falta daquela união. E isso porque em órgão operacional, quando você está lá dentro, quando pega para um, pega para todos, isso me faz muita falta mesmo. Quer dizer, eu espero ainda voltar para uma área operacional, né? Por quê? Acho que eu sinto saudade daquela união. Sinto muita saudade. Achei interessante que você trouxe para a gente, assim, 2 fotografias escaneadas para a gente poder arquivar. E 2 delas são passeios seus numa plataforma e num navio no Henrique Dias. Isso é um lazer também? Não é um lazer não, porque olha só, eu hoje em dia eu vou a navio, eu vou a plataforma, não é um lazer não. Eu faço tudo para conhecer o máximo que eu posso, tá? Porque eu não quero que alguém fique assim, pô, Iramara, como é a plataforma? Não sei, mas você não trabalha dentro da empresa? Né? Como eu conheci e sempre voltei a Reduc e vi a evolução, as mudanças, isso é fundamental. Quem dera que todo mundo que trabalha na empresa pudesse dizer, olha, eu fui no navio, ele é assim, olha, não tem roda. Né? É uma coisa assim, é por aí. Né? Tá bom. Então agradeço muito o depoimento, muito obrigada pela participação, Iramara. Obrigada a você.